Amém, igreja? Amém. Muito bom estar na presença de Deus, não é verdade? Amém. Acho que nós poderíamos ficar de Barra de Assunção até o final da noite, amém, queridos? Mas eu creio que Deus tem algo para nos ensinar nessa noite, amém, amado? Glória a Deus. Mas não saia de onde você está. Não saia debaixo dessa unção. Amém, querido? Se mantenha desse jeito. Amém, querido? Queridos, Deus tem nos levado a um desafio esse ano. E esse desafio é viver uma vida sem limites em Cristo Jesus. Amém, querido? Sabemos que isso é impossível ao ser humano. Mas nós temos aprendido que em Cristo isso se torna possível. Amém, igreja? E Deus quer falar mais uma vez conosco nessa noite. E o tema da mensagem de hoje é piloto automático. Você pode olhar para o título da mensagem e falar assim, mas que situação é essa de piloto automático? Eu vim aqui para escutar uma palavra de Deus. E esse cara vai falar de piloto automático. Você vai ver até o final da mensagem que a gente tem um piloto automático dentro de nós. Isso pode nos levar a um lado bom ou ruim. Amém, queridos? O versículo base da mensagem se encontra em Provérbios 23, o versículo 7, a parte A do versículo. Tem duas versões aí, né, queridos? A primeira versão, que está na revista corrigida, diz assim, na revista atualizada, não é isso? Diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E tem uma outra versão, querido, na tradução brasileira, que diz, porque ele é tal quais são os seus pensamentos. A gente tem aprendido, Deus tem falado muito conosco, de que alma tem a ver com a minha mente. Alma tem a ver com o que eu recebo. Alma tem a ver com o que eu armazeno daquilo que vem para a minha vida. Amém, queridos? E olha só o que acontece. Em Provérbios a palavra está dizendo que essa pessoa aqui, ele é tal e qual ele imagina. Ele é tal e qual ele pensa. Conforme são os seus pensamentos, assim ele é, assim ele age. Você está conseguindo entender, querido? Amém? E amado, para a gente falar um pouco sobre esse tema, sobre piloto automático, como vocês sabem, eu morei um tempo nos Estados Unidos. E tem uma época do ano, lá nos Estados Unidos, que é feito um boat show. Que é um show de barcos, sabe? É muito legal, quem gosta de barcos é uma maravilha aquilo lá, viu, querido? Tem desde barcos mais simples até aqueles mais sofisticados. Sabe, aquela coisa tremenda, que você fala assim, uau, eu moraria num barco desse. Né, querido? E é interessante, porque tem certos barcos que tem esse piloto automático, né? Tem esses GPS, tem essas coisas da mais última geração. E quando a gente fala de piloto automático, e a gente vai falar de carro, o piloto automático do carro, quando você aperta um botão, a única coisa que ele faz é manter a aceleração do carro. É manter a velocidade. Se a velocidade cai, ele acelera um pouco mais. Se está acelerando demais e vai passar, ele desacelera. Você está conseguindo entender, querido? Quem é que já teve um carro aqui que tinha condição de fazer isso, de apertar o botãozinho? Levanta a mão, quero coisa. Olha aí.
Algumas pessoas já tiveram. Então, mas no barco, querido, isso é diferente. No barco, o negócio é tão tremendo que quando você coloca no piloto automático, querido, o bicho faz até curva. Porque você bota ele no piloto automático e você coloca de acordo com as coordenadas, sabe, geográficas. Vai para o norte, nordeste, sudeste, vai para aquela coisa toda, sabe? E você coloca toda a trajetória do barco, ele vai. É incrível, querido. Ou seja, é completamente diferente. Você está entendendo, querido, a diferença de um e outro? Então, amado, essas coisas acontecem num barco, mas se algo acontecer, algo inesperado entra na frente do barco, você sabe o que acontece? O piloto, querido, ele não pode abandonar ali o posto dele um só minuto. Aí você pode falar, mas pastor, você já voltou no piloto automático? Para que o amado lá, o capitão, vai estar ali? Porque se aparecer algo inesperado, alguma emergência acontece, ele pode meter a mão no timão. Você sabe o que é um timão, querido? Sabe? Aquilo que você controla o barco, sabe? Vamos usar assim, é um volante. Sabe que você gira para um lado e para o outro barco? Pronto. Então se acontece algo, ele tem condição de mover o barco para um lado e para o outro, para desviar. Você está entendendo, igreja? Só que acontece o seguinte, quando ele larga o timão, o barco volta para o piloto automático, amado. Que coisa, hein? Ele não mantém a rota que o piloto desviou. Ele volta para a rota onde o piloto automático estava. Você está conseguindo entender, querido? Amém? E para falar sobre isso hoje à noite, querido, eu quero falar para vocês que eu tenho observado que na grande maioria dos cristãos, na grande maioria, sempre, amado, que as coisas parecem controladas, eles conseguem manter a rota. Eles conseguem manter uma linha. Você está conseguindo entender? Mas, amado, porém, quando sofrem qualquer tipo de ataque, quando qualquer opressão surge, qualquer dificuldade, você sabe o que acontece? A vida da pessoa entra no piloto automático. E aí você vai ver que as atitudes daquela pessoa, que anteriormente aos problemas não eram aquelas atitudes, você vai ver aquelas atitudes sobressaltarem. Você vai ver a pessoa tendo aquele tipo de atitude que aparentemente não tinha. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, amados, prestem bem atenção. Eu quero falar para você nessa noite que cada um de nós, sem exceção, tem um piloto automático. E a gente vai detectar nessa noite para que direção esse piloto automático está nos levando na sua vida. Amém, querido? Amém. Então, amado, presta atenção. Eu não sei se eu já posso fazer essa pergunta no início da palavra, mas eu já vou começar fazendo ela, e durante o culto eu vou manter fazendo essa pergunta. Você não precisa me responder, mas para onde o teu piloto automático está te levando? Para onde é que o piloto automático na tua vida está te conduzindo? Preste bem atenção, amado. Eu vou falar sobre alguns homens nessa noite. Homens de Deus, homens ungidos, homens que fizeram diferença na geração deles. Mas antes de fazerem diferença, esses homens tinham um piloto automático na vida deles que os afastavam de Deus completamente. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Amém. Então presta atenção. O primeiro homem que eu quero falar é Jacó. Vocês já devem ter escutado muito falar. A palavra fala sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó, você vê que ele está metido no meio. Que coisa tremenda, né, mano? É uma bênção, amém?
Só que olha só, amado, Jacó ele tinha um piloto automático programado para fazer algumas coisas. E alguma dessas coisas era comprar pessoas e posições. Está vendo o piloto automático de Jacó? Outra coisa era trapacear. Outra coisa, querido, esse cara era um fujão. O cara era, querido, um enrolão nato. Você queria chamar alguém para que esse alguém lhe ajudasse a enrolar alguém, chamava Jacó. Ele era o cara. Você está entendendo, querido? Preste bem atenção, vamos acompanhar, porque o que acontece? Esse amado, Jacó, ele teve um irmão. Esse irmão era irmão gêmeo dele. Só que não era gêmeo idêntico. Mas ele teve um irmão chamado Saul. Saul, querido, mesmo ele sendo gêmeo, Saul nasceu primeiro. Você está entendendo? Foi uma luta tremenda, mas Saul nasceu primeiro. Foi uma luta tremenda. E Saul, querido, saiu primeiro que Jacó. Então, amados, preste atenção. Porque se Saul nasceu primeiro, ele era o primogênito. Sendo, por assim dizer, o primogênito era o sucessor da família quando o pai vinha morrer naquela época. Era ele que tomava a responsabilidade para si. Ele ia ser o manda-chuva, ele que ia mandar na situação. Você está entendendo, querido? Então vamos acompanhar comigo, por favor, em Gênesis 25, em versículo 29 em diante, para a gente entender como é que era Jacó. O que acontece? Presta atenção. Gênesis 25, de 29 em diante, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Saul, e lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Esmorecido, estou fraco. Amém, querido? Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Querido, olha que coisa tremenda. Preste bem atenção, querido, porque Saul era primogênito. Supostamente ele assumiria a responsabilidade da família. Mas o que acontece aqui é que Jacó, ele tenta fazer algo aqui para mudar. Ele tenta forçar a barra para mudar algo que não podia ser mudado, querido. Me diz como é que você muda uma pessoa mais velha e essa pessoa se tornar mais nova. Me explica isso, querido. Mas com Jacó isso podia. Você está entendendo? Porque ele era o cara, querido. Ele era o cara que ele dava nó em pico de época, querido. Ele era o cara mesmo, não tinha jeito não. Agora, para traduzir isso vai ser complicado, né? ele era o cara. Então, amado, presta atenção, porque quando eu olho esse texto aqui, esses parágrafos, esses versículos que nós acabamos de ler, onde Jacó tenta fazer essa armação aí para tirar a primogenitura do irmão, eu vejo dois lados da história. Eu vejo o de Jacó e vejo o de Saul. Sabe, amado? Ao se ver o desespero, sabe o que Saul faz? Ele vende a primogenitura dele, amado, por um prato de comida. Eu quero começar essa mensagem, querido, falando para você o seguinte: presta atenção. O mundo, meu amado, tá assim repleto de ofertas com comidas maravilhosas. Você sabia disso? E essas comidas são alcoolismo, drogas. Você está entendendo? Mentira. Que mais? Que mais? Alguém pode me dizer mais comida aí? Falcatruas. Você está conseguindo entender, querido? Mentiras. E essas coisas todas, divórcio, separação, a família completamente quebrada. O mundo tem vendido essa comida. E muitas vezes, pela nossa necessidade, a gente tem comprado.
A gente tem vendido, preste bem atenção, igreja. Nós não éramos povo. Nós fomos resgatados do império das trevas. Nós passamos agora a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós antes não éramos absolutamente nada. Passamos a ser filhos de Deus. E às vezes eu passo por uma luta, uma dificuldade, quer seja no meu casamento ou na minha família, e eu vendo, querido, eu vendo o meu título, o meu local, a minha posição, meu amado, de filho de Deus, para fazer a vontade do diabo. Como assim, pastor? Mas eu não faço isso, misericórdia. É, querido, muitas vezes você se vê em apuros. Para sair desse apuro você mente. Você está vendo um prato de comida aí, querido? Presta atenção, às vezes você está com um problema no seu casamento. E muitas vezes sabe o que você faz? Você vende, querido, por um prato de comida que se divorcia. Porque você vai achar outro conjunto melhor. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? A gente tem que prestar atenção nisso. Porque muitas vezes nós temos vendido essa nossa posição que Deus nos deu, pelo seu amor e pela sua graça, por um prato de comida, e a consequência disso é nos afastarmos de Deus. Está vendo por onde é que o GPS nos leva? Você está começando a entender onde é que o piloto automático está entrando aí, querido? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, olha só, amado. Muitas vezes nós fazemos essas coisas. E tem aqui também, no caso, o lado de Jacó. Como eu falei, tem os dois lados. E o lado de Jacó, querido, é justamente querer mudar uma situação que não poderia ser mudada por ninguém. Você está conseguindo entender, igreja? Olha só, amado. Após ter feito isso, após ter vendido a sua primogenitura, após Jacó ter comprado a primogenitura do irmão, sabe o que eles fizeram? Não contaram para o pai. Se o pai tivesse ficado sabendo disso, o pai ia falar assim: pode acabar com essa besteira agora. Que negócio é esse de vender primogenitura? Já se viu isso? Para com que ladainha é essa, rapaz? Está querendo inventar moda aqui agora? Só que eles não falaram nada para o pai. E o pai foi envelhecendo. E o pai foi envelhecendo. E aí, amado, chega um momento que o seu pai tem que abençoar o primogênito. Você quer ver o que acontece, querido? Preste bem atenção. Gênesis 27, o versículo 1 em diante diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Você sabe o que acontece, amado? Jacó, ele é avisado pela sua mãe. A mãe entrou no meio da jogada, olha que coisa. Jacó, querido, é avisado pela sua mãe. Se vê na iminência, amado, de comprar e não levar. Presta atenção. Presta bem atenção nisso, querido. Ela dá um salto mortal na frente da situação, chama Jacó, fala: Jacó, vamos resolver essa situação aqui, querido. Porque o seu pai vai abençoar o primogênito e tem que ser você. Não pode ser Esaú. Olha só que coisa, querido. Olha só que coisa. E juntos, querido, montam uma farsa. Você está conseguindo entender, amado? Juntos eles montam, amado, uma farsa. Esaú, eu não sei se você sabe, Esaú, querido, ele era um homem peludo, sabe? É. Assim como esse aqui que vos fala. Viu? É. Ele parecia um ursinho pimpão. Aquela coisa, sabe? Tremenda. É assim, querido. Por isso que você me vê aqui suando demais. É uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas
E Saul, rapaz, era um homem assim, meio peludo, assim, sabe? E Jacó não, querido. Jacó era meio carequinha, lisinho, sabe? Igual aqueles caras que fazem natação, sabe como é? Que depila tudo. Tira das pernas, dos braços, dos peitos, tira de tudo, né? Para poder deslizar melhor na água, aquela coisa tremenda. Para não causar peso, né? Aquela coisa. Pois é, Jacó era assim, querido. Que coisa, Jacó era desse jeito. E agora como é que ele vai enganar o pai, querido? Preste bem atenção, querido. Porque quando o piloto automático, para nos afastar de Deus, quando ele está ainda na nossa vida, em funcionamento, querido, você vai arrumar jeito para tudo. Você vai arrumar jeito para tudo. Você quer ver, querido, o que acontece? Presta atenção no piloto automático em ação. Você quer ver, querido? Amém? Acompanhe comigo Gênesis 27, do versículo 15 em diante. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Saul, seu filho mais velho, roupa que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Olha que coisa, querido. Pegou pele de animal, amado, para enganar o pai, para parecer que ele era peludo igual o irmão. Olha que coisa, amado. Versículo 17. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu? Meu filho respondeu Jacó a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, e assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Querido, engana o pai. O pai olha, querido, daí surgiu aquele comercial, sabe aquele comercial? Uau, a sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos, sabe que coisa? Sabe aquele comercial antigo que tinha? Pois é, com Jacó aconteceu isso. Ele chega diante do pai, o pai fala assim: querido, eu estou tocando em você, estou vendo que você está peludo aí, ou seja, parece você, mas a voz está diferente, querido. O negócio aqui está difícil, não é possível um negócio desse não. Mas Jacó vai, querido, o pai, no caso, vai e abençoa Jacó. Você está conseguindo entender, querido? Jacó consegue o que ele quer pela força do braço. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amado. Tem gente hoje montando igreja pela força do braço. Aí você pode falar: como assim, pastor? Para você montar, querido, um local cheio de pessoas e chamar de igreja, é muito fácil. Começa a trazer um montão de cantor gospel aqui, querido. Um montão de cantor famoso gospel. A igreja vai encher. Aí você começa a pregar assim, ó: venha para Jesus e você vai ficar milionário. Seus problemas vão acabar. E ele vai alimentando a carne do povo. E o povo vai se vendendo. Porque não é isso que Deus tem para eles. Mas o povo vai se vendendo. Querido, a pessoa monta uma igreja. Olha que coisa. Bota nome na porta e tudo. Igreja do Balacobaco. Ah, velho. Igreja Barracão. Aquela coisa assim, sabe, querido? A tradução fica, olha, fica a igreja de um outro mundo, sabe? Que não é o de Jesus, que não é o reino de Deus. Querido, tem igrejas aí com mais de 1000 membros, amor, sabe? E você vai ver, não tem reino de Deus sendo pregado. Ou seja, sendo feito pela força do braço, querido. Você está entendendo, igreja? Às vezes eu posso fazer, querido. Posso fazer as coisas dentro do reino com a força do meu braço. Posso forçar uma barra, você está entendendo? Posso estar no louvor pela força do meu braço. Posso servir a Deus pela força do meu braço.
Mas uma hora, querido, vai voltar para o piloto automático. E como você está fazendo pela força do braço, o piloto automático vai te conduzir para um lado e a máscara vai cair, querido. Porque de Deus não se zomba. E não há nada que esteja coberto que não venha a ser revelado. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Então, amado, presta atenção. Porque o pai, no caso, ele é enganado, ele abençoa. O irmão descobre, querido, toda essa farsa depois de tudo aquilo e começa a perseguir Jacó para matá-lo. Sabe o que Jacó faz? Jacó sai correndo, Jacó foge. Vira um fugitivo. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis 27, 41 em diante. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vem, próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Amado, é tremendo como quando a gente está no piloto automático errado, o que acontece é que as vozes que vão falar conosco, toda voz que vem de Deus, você não vai escutar. Toda voz que vai te afastar de Deus é que você vai dar ouvido. Você está entendendo, querido? Porque presta atenção, na trajetória, amado, de fuga, quando Jacó está fugindo, indo em direção lá a Labão, sabe o que acontece, querido? Ele tem uma visão. E nessa visão, amado, presta atenção, Deus estava falando com ele, como que dizendo: reprograme o seu piloto automático e volte para mim. O teu piloto automático, querido, está no caminho errado. Você está conseguindo entender, igreja? Deus fala com ele, querido. A mãe dá uma palavra a ele, a que ajudou ele a fazer toda aquela farsa. Ou seja, já tinha algo que não era bom ali. Ela dá uma palavra que também não era boa. Por que, pastor, que não era boa? Porque, meu amado, se você for ficar na tua zona de conforto, fugindo para não confrontar as pessoas, você vai fugir o resto da tua vida. Você está entendendo, filho? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente querendo preservar a sua vida, não saindo da sua zona de conforto. E a palavra diz que aquele que quiser preservar a sua vida, esse na verdade vai perder. Você está entendendo, amado? Tem que confrontar. Você errou, amado, tem que voltar. Falar: meu irmão, me perdoe. Realmente eu errei com você. Pequei contra os céus. Você está entendendo, querido? Pequei contra você, meu amado, me perdoe. Eu estou aqui para lhe restituir. Estou me redimindo diante de ti, me humilhando diante de ti, do meu Deus. Você está entendendo, igreja? Amém. Mas ele não faz isso. Ele escuta a voz da mãe, que lhe deu um direcionamento errado, apesar de ser mãe. Mas presta atenção, porque Deus no meio do caminho fala com ele, ele não ouve. Ele não ouve, querido. Presta atenção, olha o que diz Gênesis 28, versículo 12 e 13. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ele. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, a tua descendência. Mas parece que nada mudou. Ele continua seguindo no piloto automático dele. Ele continua em direção à casa de Labão, querido. Sabe por quê? Porque, amado, quando a gente está nesse piloto automático que nos afasta de Deus, quando o nosso piloto automático está errado, o que acontece é que a gente fica cego, a gente fica surdo, e a gente começa, querido, a não escutar mais nada, a não ser aquilo que agrada a minha carne e a minha vontade.
Você está conseguindo entender, igreja? Amém, querido? Amém. Então presta atenção, porque ao chegar na casa do tio, o que acontece, querido, é que ele se enamora. Olha que coisa, essa palavra ficou até bonita, né? É em espanhol, né? É. Ele se enamora, olha aí. Querido. Ele se enamora, querido, da sua própria prima. Algo tremendo. Ele bateu o olho na menina e falou, é ela. Acabou, querido. É ela que... Olha só o que acontece, acompanhe comigo. Gênesis 29. Aconteceu que Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Versículo 18. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu, trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Você está vendo aqui a proposta de Jacó? Ele falou assim, Labão, preste atenção. Olhe para mim e não diga não. Olha, rimou um negócio, né? Uma coisa tremenda aqui, tem até poesia na igreja, é um negócio tremendo. Presta atenção, ele chega, querido, e fala assim, vou te fazer uma proposta, Labão. Eu trabalho para você 7 anos. Ao final dos 7 anos, você vai me dar a sua filha Raquel em casamento. Labão falou assim para ele, está fechado, querido. Fechado. Só que Jacó esqueceu de algo. Ele esqueceu de algo que nós chamamos de a lei da semeadura. Sabe? Tudo que eu planto, eu colho. Querido, se você é uma pessoa que só enrola os outros, você pode esperar que vão te enrolar. Se você é uma pessoa que dá volta nos outros, querido, vai chegar o tempo em que vão te dar volta também. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, querido? Amém. Se você é uma pessoa que mente, amado, você só vai parecer mentiroso na tua frente. O cara vai te fazer uma promessa, uma proposta, você mergulha de cabeça e quando você vê, você fica vendo navios. Porque não se cumpre. Por quê? Mas por que isso? O que é que eu fiz contra Deus? Você afastou dele. Foi isso que você fez. E o que está acontecendo agora é a consequência do que você plantou. Não tem como. Amado, não tem como você plantar banana e colher abacaxi. Não tem como. Não tem como, querido. Você plantar feijão e colher arroz, tem? Não tem como, meu amor. Você planta arroz, você vai colher arroz. Então, amado, tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso acontece, amado. Isso acontece com Jacó. E o que acontece, amado, é que passados os anos, o seu tio lhe engana. O tio passa a perna nele. Acompanhe comigo o que acontece em Gênesis 29, 21 em diante. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão, dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Versículo 25. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse, por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que é que o Senhor me enganou? Olha só, querido. Ele faz. E chega o momento dele receber o troco. Jacó não esperava por isso. Jacó não esperava por isso. Jacó, querido, estava precisando mudar. Jacó estava precisando, querido, mudar o seu GPS. Está precisando mudar, querido. Mudar o seu piloto automático. Sabe o que acontece depois na vida de Jacó, mano? O que acontece é que ele trapaceou nos negócios com o sogro, com seus cunhados, se indispuseram, querido, com ele, e não restou alternativa que não fosse mais uma vez, sabe o que, querido? Para evitar confronto, fugir. De novo.
Você está conseguindo entender, igreja? Querido, Jacó estava igual macaco pulando de galho em galho. Quando o galho estava para quebrar, Jacó pulava para outro. Sabe por quê, querido? O piloto automático estava errado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Amém. Quero falar sobre um outro exemplo, porque a gente está falando de Jacó. A gente está falando de Jacó. Eu quero falar sobre um homem de Deus tremendo. Esse homem, querido, fez muitos milagres. Esse homem, ele fez 7 milagres. Seu nome é Eliseu. Você está conseguindo entender? Seu nome era Eliseu. Foi um homem tremendo de Deus. Fez fogo descer do céu, querido. Ressuscitou o filho da viúva. Chega na casa da viúva, querido. Ele faz uma proposta lá para a viúva de fazer um bolinho, primeiro para ele. A viúva tinha acabado de dizer que ia fazer um bolinho para ela e para o filho, depois os dois iam morrer. Sabe? Aí sabe o que acontece? Ele fala assim, não tem problema. Só que antes disso aí você faz um para mim. Sabe o que acontece, querido? Não parou de brotar azeite da botija daquela mulher, nem farinha a lata dela. Foi tremendo. Ou seja, milagre atrás de milagre, amém, querido? Amém. Milagre atrás de milagre. Quando ele está diante, querido, dos profetas de Baal, onde ele faz fogo descer do céu, Jezabel manda um recado para ele. Sabe o que você fez com os profetas de Baal? Você matou todos eles? Pois é. Vai acontecer a mesma coisa contigo. E sabe o que acontece com esse homem de Deus, querido? Que fez 7 milagres. Você tem ideia? Preste bem atenção, amado. 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Querido, sabe para onde é que estava o piloto programado, o piloto automático, amado, de Elias? Para nas horas de tribulação, nas horas dos problemas, sabe, querido? Estava apontando para ele ir para a decepção e se deprimir. Esse homem, querido, entra debaixo do zimbro, fica lá escondido e ainda pede a Deus, tira minha vida, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Na verdade, o seu piloto automático, amado, ele levou de volta. Preste bem atenção nisso. O piloto automático de Elias levou ele de volta, querido, ao passado. Sabe por quê? Os pais de Elias, querido, preste atenção, vinha de uma descendência da época do profeta Esdras. Sabe? E o que acontece é que no tempo de Esdras, foi onde foram encontrados entre aqueles que tomaram para si as mulheres estrangeiras, casaram com mulheres de outros povos que o Senhor já tinha dito para não fazer. Você está entendendo, amado? Então, amado, se entende que esses não eram considerados, na verdade, pessoas nobres, pessoas dignas, sabe, amado, de assumir um posto, uma responsabilidade diante de Deus. E esse homem é levantado, amado, para ser profeta. Foi uma mudança, querido, total e radical. Sabe, querido? Ele foi valorizado e reconhecido pelo próprio Deus, querido. Deus reconheceu ele. Você está entendendo, amado? Mas agora parece que pela primeira vez as coisas não estavam funcionando muito bem. Sabe? Eu creio que na cabeça dele é assim, agora Deus esqueceu de mim. Eu estava indo bem. Eu acho que Deus ficou muito ocupado e se esqueceu. Será, querido? Deus não se esquece de ninguém. Tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Tudo tem um propósito. Ele é levado, amado, pelo seu piloto automático para o deserto, zimbro, lembranças desse passado. Então, amado, você pode ter certeza que esse piloto automático vai sempre nos levar a ver quem eu era e não quem Deus me fez agora. Você está conseguindo entender, amado, esse piloto automático aqui? Amém.
O diabo, amado, o que ele tem feito com o povo de Deus é lembrar quem nós éramos. Você era alcoólatra, você era drogado, você, querido, traía o seu cônjuge, você fazia, acontecia, você era a escória da sociedade, você não prestava para nada, você era um burro, você é um ignorante, você não sabe ler, você não sabe isso, não sabe aquilo. E Deus te levanta, querido, e Deus quando levanta, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele te chama, muda o teu nome, muda a tua história, querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente tem que prestar atenção nisso, amado. Quero passar rapidamente por mais um grupo de pessoas que também tiveram o seu GPS por um momento errado. Os discípulos do Senhor Jesus. Os próprios discípulos, querido, do Senhor Jesus. Depois de 3 anos com Jesus, viram morrer, querido. E sabe o que eles fizeram? Igual avestruz. Enterraram a cabeça na areia. Olha assim, agora Jesus morreu, acabou. Você está entendendo, igreja? Amém. Eles haviam sido programados, amado, para serem, sabe o quê? Pescadores. Deus chama, Deus muda o nome, Deus muda a história e fala assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, não de peixes mais. E olha só, querido, preste bem atenção, porque logo que Jesus morre, que eles pensam que está tudo perdido, que provavelmente na cabeça deles estava uma confusão, achando que deveria ter sido uma ilusão que eles passaram. Você sabe o que acontece com eles? Eles voltam às práticas antigas. Preste bem atenção, querido. Eles voltam à prática antiga. O seu piloto automático começa a fazer, querido, uma volta e começa a direcionar eles a voltarem a fazer o que eles faziam antes. Você está entendendo, querido? Muitas vezes, amado, eu passo por situações, circunstâncias, e eu era uma pessoa iracunda, uma pessoa irada no passado. Eu era uma pessoa que tudo meu era brigar. E aí, amado, eu me converto, venho caminhando. De repente se levanta uma situação. Sabe o que eu faço? O GPS automático me aponta e me direciona para eu mirar e arrumar confusão, porque eu creio que assim eu vou resolver aquela situação, querido. Você está conseguindo entender aqui, querido? Amém. Você quer ver o que aconteceu com os discípulos? Sim. João 21, o versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Amado, quando a gente volta às práticas antigas, nós não conseguimos saciar nossa fome, tudo dá errado, e o que parecia que ia resolver o problema, você ainda piora. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Sabe uma coisa que me impacta aqui nesse versículo? Aqui vem dizendo assim, que Pedro falou assim, ó: vou voltar a pescar. Aí sabe o que os outros fizeram? Lá vamos também. Querido, nem todos eram pescadores. O que aconteceu aqui, querido? Sabe o que acontece, mano? Quando a gente está sem direcionamento, quando o nosso GPS está errado, sabe? A gente está achando que está indo para o norte e a gente está indo para o sul. Sabe, querido? Quando a gente está indo na direção errada, o que acontece é que qualquer direção que derem para a gente vai. Você vê que foi isso que aconteceu com Jacó. O irmão descobre. Aí alguém se levanta e fala assim: querido, pega a sua trouxinha aí, foge. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Amém. Então, amado, presta atenção, porque sempre essas pessoas vão aparecer. Se o seu GPS e o meu estiverem errados,
tiverem com a programação errada. Você está entendendo, amado? Amém. Você está pronto para reprogramar esse piloto automático hoje? Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Então presta atenção, porque Jacó, querido, chega um certo momento da vida dele que ele reprograma o seu GPS, o seu piloto automático. Vamos ver a reprogramação dele? Amém, querido? Amém. Gênesis 32, versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Isso no versículo 24, né? Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Querido, o que é que você tem visto? O que é que os teus olhos têm visto, querido? Porque às vezes os meus olhos aparentemente veem Campinas maravilhosas, mas o local é péssimo. E só Deus para te revelar isso. Só tendo visão de Deus para que você veja e entenda isso, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Agora olha só que foi uma mudança radical em Jacó. Aqui a gente vê ele numa luta tremenda, querido. A noite inteira até de manhã. De falar assim: querido, me larga. Já está de manhã, chega. E já não te larga enquanto não me abençoar, querido. Enquanto não soltar a bênção, então, enquanto não desprender a bênção, eu não te largo. Olha que diferença. Porque quando ele soube que ele ia ter um desentendimento, uma briga com o irmão, sabe o que ele fez? Fugiu. Cadê o fujão aqui, querido? Você está vendo a mudança, mano? Você está conseguindo ver a mudança aqui, querido? Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Então olha só, amado. A Deus ou aos seus problemas, sabe, amado? Muitas vezes o que acontece é que os nossos problemas encobrem Deus da minha visão. Eu não consigo vê-lo. Às vezes a montanha parece tão grande que eu não consigo ver Deus. Eu não consigo ver o que Deus está vendo. Você está entendendo, querido? Presta atenção. Eu não sei o que você tem visto, mas presta atenção que a Bíblia fala sobre um homem tremendo chamado Isaías. E diante de uma catástrofe tremenda, sabe o que acontece? Isaías vê o Senhor, querido. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No meio de uma tragédia, ele vê o Senhor. No meio de uma tragédia, querido, ele não vê uma fuga. Ele não vê um atalho. Ele não vê algo que ele possa resolver com as próprias mãos. Mas ele vê o Senhor. Amém, queridos? Amém. Diante dos seus problemas, o que você tem visto, amado? Será que você só vê os problemas? Você só vê o que é ruim? Ou você consegue ver que o melhor de Deus está por vir, querido? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, amado. Nosso piloto automático tem que ser reprogramado por Deus. O piloto automático de Jacó aqui foi reprogramado pelo próprio Deus. Passou por muitas lutas, mas a partir desse dia, o piloto automático, querido, de Jacó passou a conduzi-lo em direção a Deus. Passou a conduzi-lo em direção, querido, ao caminho que o Senhor tinha para ele. Em direção ao propósito. Amado, seu porto seguro. Você está entendendo, igreja?
Não havia mais, querido, andar por outro caminho a não ser o caminho que Deus tinha. O piloto automático de Jacó havia sido reprogramado, havia sido mudado. A mesma coisa, querido, acontece com Elias. Chega um certo momento, Elias entra no zimbro, como nós vimos, entra em depressão, pede a sua morte. Deus se aproxima, querido, e fala assim: Elias, querido, o seu piloto automático tem que ser reprogramado. Esse negócio de ficar entrando no zimbro não dá certo, não. Esse negócio de ficar em depressão não está funcionando. Só está piorando a situação. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Então Elias reprograma o seu piloto automático. 1 Reis 19. Acompanhe comigo o versículo 11 em diante. Diz assim: disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Você já teve em situações, amado, onde você achava que estava tudo perdido, o Espírito Santo veio ao teu ouvido e falou assim: o que você está fazendo aí, querido? Às vezes, amado, eu entro nessas lutas, nessas dificuldades. Sabe, a primeira coisa que me vem à mente é assim: não vou ao culto. Aí você fica em casa. Ficando em casa, você vai assistir televisão. Quer você queira ou não, seus ouvidos estando abertos ou não, o Espírito Santo ele vai entrar na tua casa. E ele vai falar assim: o que você está fazendo aí, querido? Você tinha que estar lá, junto com o meu povo. Você para que a brasa viva não se apague, você tem que estar, querido, no meio do braseiro. Eu estou determinando a minha bênção e a minha unção naquele local, e você está aqui perdendo isso. Aí sabe o que acontece? A pessoa fica em casa, ela perde a bênção, não recebe a palavra, não é edificada, não recebe a unção. No dia seguinte, o problema está maior. Que coisa! Você está conseguindo entender, igreja? Então, amado, quando entrar nesse processo aqui e começar a ficar triste e quiser se afastar de não ler a palavra, se afastar de vir ao culto, se afastar de ir ao GE receber a palavra, amado, abre os seus ouvidos que Deus vai falar. O que você está fazendo aí? Porque nesses momentos, amado, não há melhor lugar para estar do que na presença de Deus, do que junto com os irmãos. Nem que você se aproxime e fale assim: amado, procure um amado, procure uma amada, e fale assim: eu estou passando por luta, meu coração que está sangrando, e eu preciso de um suporte. Mas você só vai achar isso em Deus. Não vai ser na televisão, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amado? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você tem ideia, amado? Você tem ideia o que acontece com Elias? Após esse encontro com Deus aí, querido, ele desce do Monte Horebe, transformado, reprogramado. Amém, amado? O GPS agora está completamente novo. Completamente agora só há uma direção. E essa direção é Deus. Deus. É Deus. É Deus. Não tem outra solução, não tem outro caminho. E você sabe o que ele faz, querido? Ele unge reis. Ele profetizou. Criou uma escola de profetas. Enfrentou os reis corruptos. E fez, amado, de Eliseu seu sucessor. E depois disso sobe ao céu com a carruagem de fogo. Olha só, querido, acompanhe comigo. 2 Reis 2:11.
Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e aí ele subiu ao céu num redemoinho. Querido, que coisa é essa? Tremendo isso! Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amado? Amém. Amado, encontro com Deus muda isso. Tem gente que vai consertar o seu piloto automático, né? O piloto automático da sua vida em outras coisas. Está com problema financeiro. Eu vou consertar meu piloto automático no gerente do banco. Querido, sabe quem é o dono de toda a prata e todo o ouro? É Deus. Você foi ajeitar seu GPS no lugar errado. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amado, Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu. Eliseu segue a caminhada dele. Eliseu recebe o que ele tinha pedido, que foi porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. E recebeu. E recebeu, querido. Recebeu de maneira tremenda. Falamos aqui sobre os discípulos de Jesus. Amém? Também tiveram o seu piloto automático reprogramado. Como assim, pastor? Como é que tiveram o seu piloto automático reprogramado? Sabe quando, querido? Após a descida do Espírito Santo, no Pentecostes, né? Quando começa ali a igreja em Atos, eles têm, amado, o seu GPS ali completamente reprogramado. E sabe o que eles passam a fazer? Eles passaram de pessoas que eram moderadas a pessoas agora valentes, de corações oscilantes, de uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou sem Deus, sabe? Eles passaram agora, queridos, a terem atitudes firmes, a estarem firmados na rocha, porque a palavra diz que aquele que está firmado na rocha, esse não foge. Amém, queridos? Amém. E olha só, mano, tiveram atitude firme e foram inabaláveis. Não importava, querida, a circunstância, esses homens não se abalavam. Eles não se desviavam nem para a esquerda e nem para a direita. Nunca mais, querido, voltaram a pescar. Nunca mais voltaram às suas práticas antigas, mas se transformaram no que Jesus já havia falado, que eram pescadores de homens. Quer ver, querido, o piloto automático deles reprogramado, em ação, amém? Amém. Olha aqui, querido, Atos 5, versículo 40 em diante. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando eles que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio como, querido? Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus a Cristo. Querido, foi mudado completamente, foi completamente reprogramado. E quando, querida, a gente tem um piloto automático reprogramado, podem fazer o que quiser, podem colocar a lei que for, eu não desvio do meu Deus. Ele vai tentar, o inimigo vai tentar de todas as maneiras, mas eu não vou desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O meu piloto automático vai estar reprogramado, e eu só consigo caminhar e andar e navegar em direção a Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Querido, presta atenção. Era todos os dias. Os açoites que eles receberam, que supostamente paralisaria qualquer pessoa, isso passou a ser combustível para eles. Sabe o problema que você passa aqui? Sabe onde é que está a solução desse problema aí? Está em Deus. Você vai buscar em tudo que é fonte. Teu GPS, que se tiver errado, ele vai te jogar para tudo que é direção, e você não vai resolver. Você está entendendo, igreja? Você está conseguindo entender? O único que pode resolver isso é Deus. O único que pode resolver isso é Deus, querido. Amém, igreja? Amém.
Então presta atenção, amado. Deus está querendo reprogramar o nosso GPS hoje. Deus está querendo reprogramar, amado, o nosso piloto automático. E não apenas, querido, na força do nosso braço, direcionando o timão para Deus. Mas sabe como é que começa isso? Isso começa aqui, ó. Mudança de mentalidade. A minha mente tem que mudar. Quando eu começo a mudar a minha mente, quando eu começo a mudar a minha mente, quando eu começo a encher a mente da palavra de Deus, o que acontece, querida, é que o meu piloto automático começa a ser reprogramado. Começa a se encher da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos direcionar a Deus. Não vai direcionar para outro caminho. Jesus falou assim, olha, tem duas portas aí, querido. Uma é larga. E essa só leva à perdição e à maldição. E muitos estão com ela. Sabe por quê? Porque o GPS está errado. O piloto automático está errado, não está reprogramado. Você está conseguindo entender? A programação do piloto automático está errado, querido. Olha só, mais uma vez para que a gente lembre. Provérbio 23:7, a parte A. Porque ele é tal quais são os seus pensamentos. Você está pronto, querido, para reprogramar o piloto automático? Amém. Amém? Amém. Não sentir firmeza. Eu creio que Deus vai nos dar uma nova chance. Igreja, por favor, volta a fita. Agora é o DVD, né? Olha o DVD, né? Olha o DVD agora, dá um pause. Agora dá play de novo. De novo. Igreja, vocês estão preparados para reprogramar o seu piloto automático, amém? Amém. Glória. Houve uma reprogramação em massa aqui, Senhor. Glória a Deus. E para reprogramar é assim, acompanhe comigo, Romanos 12, versículo 1 e 2, diga assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Amém. Deus quer que você e eu experimentemos qual é a agradável, a boa, perfeita vontade de Deus. Deus quer que você comece a experimentar isso hoje. Deus quer que você comece a experimentar essa semana. Amém, querido? Amém. Mas começa na reprogramação da mente. Começa na reprogramação da mente. Começa, querido, de eu começar a me despojar completamente do velho homem, matar o velho homem, para que o novo homem agora em Cristo, com a mente renovada e reprogramada, comece a caminhar conforme Cristo caminhou. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para que você, nesse momento, que você feche seus olhos, você abaixe sua cabeça. Não se preocupe com o irmão que está do seu lado, mas que você comece agora a colocar o teu coração diante de Deus. Comece a pedir para que o Senhor sonde o teu coração. Pede para que o Senhor te revele como é que está o teu piloto automático. E começa a falar assim: Deus, eu quero ter o meu